Olá, meu nome é Maria Clara, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense e hoje vou falar um pouco sobre os resultados do meu trabalho intitulado Neoliberalismo e Educação, análise da trajetória de jovens egressos e suas inserções sociais na contemporaneidade. A minha pesquisa ela parte do objetivo de analisar qual foi a inserção social de jovens egressos do ensino médio, levando em consideração, o contexto e a conjuntura do neoliberalismo. Para isso, eu parto de um estudo de caso em uma escola, onde eu fui bolsista da residência pedagógica do programa da CAPES e faço então um levantamento bibliográfico aliado a entrevistas semi-estruturadas, né? Vale destacar que essa pesquisa é um recorte, de um estudo realizado mais amplo que eu desenvolvi no mestrado em Sociologia Política na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde eu viso responder, alguns questionamentos acerca da influência do neoliberalismo na trajetória, desses jovens egressos, o que os jovens egressos estão fazendo após um ano de formação. Para isso, a minha fundamentação teórica, ela parte de um estudo sobre o neoliberalismo, onde eu utilizo a teoria de alguns autores clássicos, como David Harvey e o Michel Foucault, que por mais que tenham aí linhas divergentes, o Harvey, ele tem uma importância em falar sobre o neoliberalismo enquanto uma política que se alavancou aí, e foi disseminada, em todo o globo através de ideias sedutoras, da dignidade humana. Já o Foucault, ele vai falar um pouco sobre a conduta neoliberal, a governamentabilidade neoliberal, que atravessa, os indivíduos, fazendo com que eles se tornem capitais humanos, empreendedores de si, se tornando aí seus principais responsáveis. Vale destacar também a contribuição de alguns autores na contemporaneidade, como Dardot e Laval, que vai falar sobre a subjetividade neoliberal, como que o neoliberalismo, enquanto uma ideologia também, ele afeta, o indivíduo, fazendo com que esse indivíduo leve isso para suas relações sociais, relações educacionais e relações de mercado. É importante também falar sobre o neoliberalismo enquanto uma política na América Latina, onde isso se dá de uma forma mais autoritária, a partir de algumas reformas, e também aqui no Brasil, onde o neoliberalismo chega de forma tardia, mas também consegue aí se adentrar, principalmente na educação, a partir de iniciativas privadas. A partir disso, também faço um levantamento acerca do mundo do trabalho, perpassando por algumas ideias de Marx e também com as contribuições do Ricardo Antunes, que é o sociólogo do trabalho, que vai falar especificamente sobre a nova morfologia do trabalho, da informalidade e flexibilidade. Já na educação, é importante compreender esse campo enquanto uma disputa ideológica, e aí também vou levar em consideração alguns autores como Althusser, Gramsci, que vão falar sobre a educação enquanto um aparelho privado de uma ideologia, e o Gramsci, que vai estar levando em consideração essa questão das contra-hegemonias, dessas contra-ideologias que devem ser lançadas. O ensino médio, principalmente, ele é um dos alvos de mais disputa, onde existe um debate sobre seu caráter profissional e propedêutico, da formação. E para isso, é necessário, que a gente faça um debate também sobre juventudes. Pensar a juventude não como homogênea, mas como heterogênea, Pensar, então, a juventude enquanto gênero, raça, localidade e outros fatores. A juventude, que é o recorte da minha pesquisa, que estudaram em um colégio estadual no município de Campos dos Goytacazes, ela tem um perfil, socioeconômico de jovens de classe baixa, considerando aí os dados do IBGE, do Cadastro Único. Majoritariamente se consideravam negros, jovens em diferentes conformações familiares, mas principalmente com famílias monoparentais ou então criação por avós, com um número de irmãos aí elevados.
e a maioria morava em torno ali do colégio onde a pesquisa foi realizada, que é um bairro considerado aí onde coexistem classes distintas e a maioria desses jovens pertencentes a uma das comunidades da cidade, né? Que é uma favela, mas intitulada por eles como comunidade. No que se refere, né, à vida profissional desses jovens após a formação, que é o que eu trago hoje aqui, dos 14 jovens que eu entrevistei nessa pesquisa, 10 deles estão em uma ocupação, né? E por que eu falo ocupação? Porque 2 desses jovens trabalham em empregos formais, ou seja, carteira assinada e contrato. Já os outros, eles não estão, né, dentro da formalidade, por isso eu considero que são ocupações. Dentro desses informais, eu categorizei em 3 grupos, né, que é o trabalho de cuidado doméstico, os ajudantes e os autônomos. Além disso, existem dois jovens, né, que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então, aí tem, assim, a sua rotina flexibilizada. Os jovens que estão presentes na informalidade são jovens que trabalham no trabalho doméstico invisível, principalmente mulheres negras, né? Já os ajudantes são ajudantes de pedreiro, ajudante instalador de aparelhos refrigeradores. E os autônomos são motoboys e funcionários de pet shop, né? O que foi notado é que a maioria desses jovens estão em cargos temporários, né? Nem chegam a ser contratos, com cargas horárias extensas, e isso é notado a partir de 2 exemplos, né? De uma estudante que é transista, e ela conta, né, como as longas horas que ela fica de pé ali, trançando cabelos, né? E como que ela também flexibiliza esse trabalho com a faculdade, que eu vou falar daqui a pouco. Já a outra estudante, ela também tem até uma fala, né? Nossa, eu penso em trabalho até, eu penso no meu trabalho até nos meus sonhos, né? Também flexibiliza o trabalho dela com os estudos, mas ela trabalha em um delivery, né? De venda de sanduíches e etc. Então, essa jovem também relata, né, que ela acorda, vai para o trabalho, prepara os cardápios, dá atenção às pessoas que também trabalham com ela, envia pelo WhatsApp, né, os cardápios, tudo e tal. E além disso, ela precisa ir para a escola e depois da escola voltar para o trabalho. Então, assim, a gente vê um pouco do que o Sennett traz, né, sobre esse trabalho flexível, que exige agilidade, que o indivíduo seja adaptável, né, à nova ordem do capitalismo. Vale destacar também um pouco do que a Verônica Gago traz em seu trabalho quando ela aborda o neoliberalismo de baixo para cima, né? Que é um neoliberalismo na perspectiva da América Latina, que ele subverte um pouco a ordem desse neoliberalismo de cima para baixo, aonde vão existir ali alguns acordos, né? E algumas formas, né, de organização coletiva, que é o trabalho dessa egressa, né, que é transista, que ela fala um pouco sobre como a mãe, a avó, a família é envolvida naquele empreendimento, como que as coisas funcionam através, né, de acordos democráticos e conversas. Então, assim, né, são práticas importantes para pensar, né, o neoliberalismo aí também de uma outra forma. Acerca dos estudantes que eu encontrei nessa pesquisa, dos jovens egressos que deram continuidade nos estudos, foram encontradas 2 estudantes que não trabalhavam, apenas estudavam, e as outras 2, essas que eu falei acima, que estudam e trabalham. Nesse caso, vale destacar que as 4 estudantes são mulheres e jovens que estão estudando na instituição privadas com bolsa de estudo, né? Então, isso traz um pouco também da questão das universidades públicas privadas, né? O quanto esse histórico da universidade ser um local elitizado nos anos 70 sobrecai até hoje, né? Em ser um lugar que não é ambicionado pelas classes mais pobres. Isso porque, diante da minha pesquisa, a maioria dos jovens, até os que não estão estudando mais,
falam sobre o desconhecimento das instituições públicas dentro do município, né? Que existem instituições estaduais, federais, mas muitos falam, por exemplo, da dificuldade de passar em uma instituição pública e também do desconhecimento, né? Que não sabem que essas instituições estão ali no município, né? E não acreditam que ali é um local para eles. Então aí, né, a gente reforça um pouco dessa questão da democratização do ensino, do acesso, né, à informação sobre essas instituições, né, com os pré-vestibulares sociais, para que esse local também seja um local para esses jovens. Além disso, também foram encontrados jovens considerados neném, né, que é uma categoria aí utilizada pelo Cardoso. Esses jovens, eles perpassam por essa angústia, né, de estar desempregado, né, muitos, acho que foram 2 jovens, né, estavam nessa condição, e eles também falavam um pouco dessa angústia de não conseguir um local, né, na interação social, que por isso eles preferiam ficar dentro de casa, porque não gostam de depender dos seus responsáveis. Nesse quesito, eu pude perceber um pouco da exclusão social, né, que é um conceito trabalhado pelo Castel, né, da desfiliação social, né, do trabalho, e pude perceber o quanto esse jovem que está na condição neném, ele tem uma dificuldade a mais de pensar um planejamento futuro para estudar ou para conseguir um emprego. E alegam também essa questão aí do desemprego, que é bem forte, principalmente nessas conjunturas onde o trabalho informal é mais recorrente, né? E na conjuntura também é onde reformas trabalhistas estão sendo aprovadas, né, no país. Aí eu trago agora as minhas considerações finais, né? Que eu acredito, né, que esse trabalho ele se insere num contexto que busca não apenas colocar a realidade desses jovens, né, mas colocar aí a emergência e urgência de democratização, né, do acesso à informação, do reconhecimento de políticas públicas como o Reúne, né, que ampliaram a universidade, trouxeram mais as classes baixas para esse local, e também acerca das reformas trabalhistas que precisam ser pensadas, né? Eu acredito que jovens de classes pobres, jovens negros, eles precisam estar dentro desses espaços. A instituição pública é para todos, né? E todas e todos e todes, e a gente precisa ambicionar esse espaço, né? Acredito que meu estudo, ele requer também maior aprofundamento, né? Estudos comparatórios para ver se realidades, né, semelhantes também vão se agregar aos resultados que eu obtive. E acredito aí na luta por uma educação, né, de qualidade, uma educação justa, igualitária, né? E que possa também estar tendo aí maior profissionalização, né? Para um mercado de trabalho aí mais justo. Convido a todos, né, a ler a minha pesquisa, a também, quem tiver interesse, pode me procurar para demais debates, e também convido vocês a continuar acompanhando meu trabalho, ou quem pesquisa também esse tema, está, né, agregando com isso. Agradeço desde já a oportunidade e é isso, muito obrigada.